Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo 11. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Até o versículo 11. Vamos fazer aqui um exercício para retomar aquilo que nós estávamos vendo na outra semana. No capítulo 7, que foi visto anteriormente, nós encontramos toda a discussão de Paulo a respeito daquilo que ele chama de lei do pecado e da morte. Então, ele vai deixar claro lá que a lei em si é boa, que Deus é quem mandou a lei, mas que o ser humano não foi capaz de obedecê-la. Por quê? Por causa da sua natureza humana, que é marcada pela presença e pelo poder do pecado, e o ser humano, apesar de mesmo querendo fazer o bem, não consegue fazer, e mesmo querendo evitar o mal, também não consegue, né? Então, aí você vai se lembrar lá do capítulo 7, que Paulo vai dizer lá: desventurado homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim, né? Então, ali no capítulo 7 você tem essa ideia que Paulo dá o nome de lei do pecado e da morte. É a realidade do ser humano. Todo ser humano está sujeito a ela. Aí chega no capítulo 8, que nós vimos o começo na semana passada, e hoje vamos ver mais um trecho. No capítulo 8, o que Paulo faz? Ele vai deixar claro o seguinte: não são não é a capacidade do ser humano que pode mudar essa realidade que ele chamou de lei do pecado e da morte. Quem faz isso é o próprio Jesus Cristo, dando a sua vida na cruz e morrendo no lugar do homem. Por isso, ele começa o capítulo 8 dizendo o quê? Agora, porém, já não há mais nenhuma condenação, não para o homem em si, mas para os que estão em Cristo Jesus. Né? Por quê? E aí você tem uma mudança. Se lá no capítulo 7 você tinha a lei do pecado e da morte, no capítulo 8 você tem a lei do espírito e da vida. Né? Lá no capítulo 7 a realidade de todo ser humano. Aqui no capítulo 8, a realidade de todo aquele que está em Cristo. Né? Então, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? O Espírito e a lei do Espírito e da vida deu liberdade àquele que está em Cristo. Então agora você tem uma grande mudança. A mudança não é que o sujeito deixou de ser humano, não é que ele deixou de ter a dificuldade com o bem e com evitar o mal. Essa realidade continua presente na vida de todo ser humano, porque todos são humanos. Onde é que muda? Muda, e aí é o grande diferencial, muda a presença do Espírito na vida do que crê. Então agora você que está em Cristo recebeu o Espírito de Deus, o Espírito habita na vida daquele que
está em Cristo Jesus, e agora então você está livre do poder do pecado, não está livre da presença dele. Nós temos que exercitar nossa liberdade para escolher o bom e evitar o mal, né? Nós temos agora essa liberdade, né? Não tem liberdade quem não está em Cristo. E por que não tem? Por causa lá do capítulo 7. Essa é a realidade do homem normal, o homem sem Cristo, o homem em sua condição normal, natural. Qual é a realidade? Não sou capaz de evitar o mal, não consigo praticar o bem. Lei do pecado e da morte. Mas com a vida de Cristo, com o fato de Deus, por meio de Jesus, trazer o Espírito para a vida daquele que foi chamado para fazer parte da sua família, agora esse é livre. Semana passada nós fizemos menção aqui de que isso aqui é um desenvolvimento daquilo que Paulo escreve lá no capítulo 5 de Gálatas, né? Vocês foram chamados à liberdade, mas não use da sua liberdade para dar ocasião ao velho homem, aquilo que era o homem que não conseguia praticar o bem. Não, você tem que decidir fazer o bem, você tem que decidir evitar o mal, né? Então aí você tem um diferencial entre não pessoas boas e pessoas más, porque nós já vimos isso no capítulo 1, 2 e 3, que na realidade todos são pecadores, todos estão separados de Deus, ninguém é capaz de resolver esse problema. Então não é a diferença entre pessoas boas e pessoas más, todos são maus, sem exceção, até aqueles que dizem que são bons, né? Que hoje em dia também tem uns que acham que são bons, né? O sujeito é excelente, é muito bom, é conversa mole, é nada, né? Não existe pessoa boa. O que você tem, e essa é a distinção que Paulo faz no capítulo 8, o que você tem é o ser humano sem Cristo e o ser humano que está em Cristo. O que está em Cristo não ficou melhor porque agora ele é capaz de decidir, ou porque agora ele é superior ao outro. Não, agora ele é capaz de escolher o bem por causa da presença do Espírito que está nele, né? Ele não tinha isso antes. Quando você não tem o Espírito, o que acontece? É aquilo que Paulo chama de inclinação. Você está inclinado para o pecado. Então, na dúvida, o que você vai fazer? Escolher errado, né? Escolher contra Deus. E aí Paulo vem, no começo do capítulo 8 agora, ele diz o quê? O Espírito presente na vida do que crê, faz com que ele agora seja capacitado, não só a se livrar da lei do pecado e da morte, né? Olha aqui, ó. Agora já não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Quer dizer, a lei não foi capaz de resolver o problema. O que Deus faz? Ele mesmo resolve. E como é que ele faz isso? Por meio de Cristo, e não por meio da lei. A lei só evidencia, nós vemos isso no capítulo 7, a lei só evidencia a nossa condição de não estar em conformidade com Deus, né? Ela revela que nós somos pecadores. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Agora podemos cumprir as normas justas da lei? Pode. Por quê? Por causa do Espírito. Não é por causa da sua capacidade. Não é porque você agora, de alguma forma, ficou mais inspirado, mais inteligente, nada disso. É a presença do Espírito, né? Então agora, podemos cumprir as ordens justas da lei, aqueles que vivem de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. E aí então ele está fazendo essa distinção, tá? Não confunda. O que Paulo faz aqui é deixar claro o seguinte: os que estão em Cristo Jesus, nós já vimos isso lá no capítulo 1. Os que estão em Cristo Jesus, lembra lá do tema principal da carta?
né? 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Lembra? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto do judeu quanto do não judeu, né? E aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, isso é a realidade, e essa é a tradução que nós usamos aqui, lá no 16, 17, diz lá, para aqueles que foram aceitos por Deus. Aqui, o que Paulo está falando no capítulo 8? Ele está falando daqueles que foram aceitos por Deus. Ou seja, é a graça de Deus, por meio de Jesus, que faz com que nós estejamos unidos com Cristo. Não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é a nossa obediência, não é sequer a nossa obediência à lei, né? Ah, não, eu obedeço tudo direitinho e tal, então Deus me abençoa por causa disso. Não. Deus abençoa, dá o seu Espírito, faz com que nós sejamos unidos com Cristo por causa da sua graça. Ele chama as pessoas para fazerem parte da sua família por causa da sua graça. A nossa realidade é aquela do capítulo 7. Nenhum de nós é capaz, nenhum de nós tem força para obedecer. Sabemos o que é certo e não fazemos. Sabemos o que é errado e não conseguimos evitar. Mas, em Cristo, Ele nos capacita a obedecer os mandamentos da lei, não para que a lei seja cumprida, mas porque em Cristo nós somos livres para escolher o bem e para rejeitar o mal, tá? Então aí muda a realidade, e isso é fruto de termos sido aceitos por Deus. E aí então chega no versículo de hoje, começa no 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, ele está falando de quem? Capítulo 7. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, o sujeito sem a presença do Espírito. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. O que Paulo acabou de dizer? Onde que está a diferença? A maneira de pensar, a mentalidade, o raciocínio de quem está separado de Cristo é comandado por quê? Pelo quê? Pela sua natureza humana. E qual é a realidade da natureza humana? Aquela do capítulo 7. Quero fazer o bem, não faço. Não quero fazer o mal, não consigo evitar. Né? A natureza humana faz com que o ser humano tenha esse tipo de ação. Né? E então aqui Paulo está dizendo, olha aqui, ó. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. Mas, e aí agora o capítulo 8, a diferença. Mas, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, aliás, aí a continua, mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada, não pela natureza humana, mas pelo Espírito. Você percebeu onde é que está a diferença? A diferença está, você tem o sujeito que é controlado pela sua natureza humana, e o que está em Cristo é controlado pelo Espírito, e não pela sua natureza humana. É a mesma pessoa, mas o sujeito sem Cristo tem um comando que é seu próprio, e o sujeito que está em Cristo tem um comando que é o do Espírito. Habita nele o Espírito de Deus. Volto a dizer o que eu disse a semana passada aqui. O Espírito de Deus não é dado para pessoas especiais. Ah, o sujeito precisa ser muito bom, precisa ser muito inteligente, precisa ser muito estudioso, precisa ser muito frequentador da igreja, precisa fazer 3 orações, ler 3 capítulos da Bíblia e não fazer isso ou aquilo. Não, não é isso. O Espírito habita a vida daquele que foi aceito por Deus. Ponto. Não tem diferença. Então, mas o sujeito é importantíssimo na vida da igreja. Por favor, alguém leva para... Paulo usa esse argumento de que o Espírito é dado no batismo. Mas na realidade,
a teologia do Novo Testamento deixa claro o seguinte: mesmo que a pessoa não tiver tido tempo de ser acolhida numa comunidade de fé, a partir do momento que ela recebe a presença de Deus, a partir do momento, vou pegar o exemplo do ladrão do lado de Jesus na cruz, né? Não deu tempo dele ser batizado, não deu tempo de fazer profissão de fé, não deu tempo de frequentar a igreja, a classe catecúmenos, nada disso. Ele estava ali, ele estava para morrer ao lado de Jesus, e ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, hoje você vai estar comigo, hoje, né? É a única pessoa que tem no Evangelho que a gente sabe que foi salva, porque Jesus falou que ele seria, né? Os outros todos a gente deduz que seja, né? Então, é lógico, você vai, mas na vida da comunidade de fé, sim, o batismo é o sinal externo, né? Por isso que o batismo e a ceia são sacramentos, são sinais externos de uma graça interna, de uma graça invisível. Você afirma publicamente que você assumiu uma determinada posição, por isso é batizado, por isso participa-se da ceia, né? Por isso, por exemplo, que nós não dizemos aqui, se você analisar a sua cabeça aí, se você achar melhor, não participe da ceia. Não, a ceia não é para gente perfeita, a ceia é para quem faz parte da família de Deus, estando bem ou não estando bem. Tem hora que você não está legal, você não está se sentindo bem, né? Você não está se sentindo sintonizado com a comunidade e nem com Deus. Não, então não é para participar da ceia. Por que não? É a reafirmação de que eu quero ter comunhão com Deus e quero ter comunhão com os irmãos. Eu não vou deixar de participar porque, não, mas espera aí, pastor, tem um texto lá de Paulo, lá 1 Coríntios 11, que diz assim, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Por que você tem que examinar? Porque você tem que olhar para dentro de si e dizer: eu estou participando de maneira que eu realmente estou em comunhão. Eu realmente estou em comunhão com Deus, eu realmente estou em comunhão com os irmãos. E se eu não tiver? Por que eu não vou participar? Eu vou participar para poder entrar em comunhão, e para poder estar em comunhão com os irmãos também. Mas eu não me sinto assim. E quem disse que a fé tem a ver com sentimento? Tem a ver com decisão, tem a ver com afirmação, tem a ver com certeza, né? Lembra lá da afirmação lá de Hebreus 11? A fé é quando você se sente legal. Não, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a plena certeza, é a plena convicção de coisas que você não vê. Eu não estou legal, mas eu quero, então eu afirmo e eu decido que eu vou participar, porque é o que eu quero, é decisão, né? É uma afirmação da minha decisão, e não é assim, eu não estou sentindo. Filho, você sentir presença de Deus ou não sentir presença de Deus, não quer dizer absolutamente nada, porque Ele continua presente mesmo quando você não sente, né? Eu fui na igreja, mas não sentia a presença de Deus lá. Pois é, você que estava fora de sintonia, porque Ele estava lá, assim como Ele estava em todos os lugares, até nos lugares que você acha que não deve frequentar porque é ruim, está lá também, né? Então, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com sensação, né? Os sentimentos são sempre variáveis, né? Eu sempre dou um exemplo que é meio exagerado, mas é bem prático, né? O sujeito levanta de manhã, nossa, que dia maravilhoso, hoje está um tempo gostoso, não está calor nem frio e tal, ele levanta, topa o dedinho no pé da cama, acabou o sentimento de gostoso, já sai xingando de dentro do quarto. Mas há 2 segundos atrás ele estava maravilhado, porque que dia maravilhoso, até ele machucar o dedinho, enroscar o dedinho no pé da cama. Já mudou o sentimento. O dia ficou ruim por causa disso? A temperatura mudou por causa disso? Não, o sentimento dele mudou. Então não baseie a sua fé, a sua confiança e a sua fidelidade no sentimento, porque isso aí é para cima e para baixo o tempo todo. Pode falar, Ana. Se ele foi acolhido por Deus, na expressão lá do capítulo 1, né? Você foi aceito por Deus.
Se o sujeito recebeu a mensagem do Evangelho e foi aceito por Deus, que é a expressão que a gente usa para conversão, né? No meio evangélico a gente usa, eu gosto muito, e eu já usei aqui várias vezes, vocês se lembram muito bem disso, né? Eu gosto muito daquela afirmação do Paul Tillich, que ele diz o seguinte, ele chama de coragem de crer, né? O que é a coragem de crer? É a coragem de aceitar-se como aceito a despeito de ser inaceitável. Peraí, não entendi nada. Vamos inverter, você já entende rapidamente. Qual é a condição do homem? Inaceitável diante de Deus porque ele é pecador. Capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. Ele é inaceitável porque ele é pecador, certo? Então, essa é a condição do homem. Mas Deus o aceita por causa de Cristo. E quando Deus o aceita por causa de Cristo, ele então foi aceito por Deus. Quando ele, que foi aceito por Deus, reconhece que ele não é capaz de adorar a Deus e nem ter comunhão com Deus, mas que Deus o aceitou, apesar dele ser inaceitável, agora o que aconteceu na vida dele? Conversão. E aí você vai entender de novo a frase. A coragem de crer é a coragem de aceitar-se como aceito, a despeito de você ser inaceitável. Isso é fé. Isso é conversão. Qual é a realidade do ser humano? Ele está afastado de Deus. Quando ele reconhece que foi aceito por Deus, ele recebe o Espírito. Não porque ele é bom, mas porque ele reconheceu que foi aceito por Deus quando ele era inaceitável. Com batismo ou sem batismo. Por que batizamos? Por causa da... Eu já acabei de ter acabado de dizer quando eu falei do batismo. O batismo é um sacramento que você mostra publicamente aquilo que você afirma que crê. Então por que eu aceito ser batizado? Né? No caso das igrejas presbiterianas, eu fui batizado, eu obviamente não lembro, porque eu era um nenezinho de colo. Né? A minha mãe me levou junto com meu pai para a igreja e o pastor me batizou. Sabia se eu ia crer ou não? Não. Mas sabia o quê? Ele, assim como faz parte da minha família, que é a família integrada à comunidade de fé, ele também está sendo apresentado para que ele seja criado no caminho de Deus e ele conheça quem é esse Deus. E em algum momento da vida dele, ele vai fazer o quê? Ele vai reconhecer que foi aceito por Deus, apesar de ser inaceitável. Em algum momento, o sujeito, assim como eu, tantas outras pessoas, perceberam que foram aceitos por Deus, apesar de não merecer coisa nenhuma. E aí, o que aconteceu? Recebe o Espírito de Deus. Quem? O que crê. Qual? Todos. Sem diferença. Ah, mas esse aqui tem 30 anos de igreja, aquele chegou ontem. Mesma coisa. Não tem superior e inferior. Uma profissão pública daquilo que ele passou a acreditar. Sim. Ouviram aí? Ele disse assim, a gente pode entender como sendo uma confissão pública daquilo que ele passou a acreditar? Exatamente. No caso da criança, é a expectativa de que ele venha a crer. Por isso tem a confissão dos pais. Olha, eu vou criar o meu filho dentro dos caminhos de Deus. Se ele vai crer ou não vai crer, é responsabilidade dele, né? Deus fez a parte dele mandando Jesus e fazendo com que ele fosse aceito por Deus. Se ele vai reconhecer que foi aceito ou não, o pai com a mãe não pode decidir por ele, né? Não tem como, é a pessoa que tem que reconhecer, né? Agora, veja onde está a diferença. Você tem uma outra linha teológica que diz o seguinte: você tem que escolher Deus, que é a linha arminiana. Você tem que se converter. Ora, se eu tenho que me converter, se eu tenho a capacidade de decidir que eu vou escolher Deus e vou rejeitar o resto, se eu tenho esse poder de decidir, do mesmo jeito que eu posso decidir escolher, eu posso decidir desescolher. O poder não é meu? Não sou eu que decido? Então, olha, a partir de hoje eu decido que eu vou crer em Cristo. Muito bem. Amanhã depois, porque houve algum problema na igreja, briguei, não sei com quem,
pastor falou um negócio que eu não gostei, criticou isso, aquilo, tal, não concordo com ele, o que eu faço? Desdecido. Posso fazer isso? Mas se você tem poder para decidir se converter, você tem poder de decidir se desconverter, porque o poder é seu, certo? É uma forma de compreender a salvação. É a maneira como nós entendemos na linha presbiteriana? Não. Como é a linha presbiteriana? Deus salva, Deus escolhe, Deus chama, Deus nos aceita. Quando nós reconhecemos que fomos aceitos por Deus, apesar de continuarmos inaceitáveis, não fazemos nada melhor do que fazíamos antes, aí você acabou de se converter. Agora, foi você que escolheu? Não, você só reconheceu que foi escolhido. Você só reconheceu que Deus te aceitou. Por isso é graça, não é decisão sua. Você só reconhece. A decisão é de Deus. O amor é de Deus. A graça é de Deus. Você é aquele que não tinha nada para oferecer. E ele diz, não, vem cá, você vai ser meu também. Aí você fala, puxa, que bom que eu vou ser, porque se dependesse de mim, eu não ia ser. Então, obrigado, Senhor. Né? E aí é o quê? Aí é conversão. Quando a pessoa reconhece que foi aceita por Deus, o que acontece? Ela passa, para usar a expressão de Paulo aí no capítulo 8, ela passa a estar em Cristo Jesus. Agora, ela não é mais guiada pela sua natureza humana, ela é guiada pelo Espírito de Deus que habita nela. Em outras palavras, o que aconteceu? Esse sujeito agora está em Cristo Jesus. Ele recebeu o Espírito. Isso significa, com batismo, se for o caso, se der tempo, se tiver numa comunidade de fé, sem batismo, ele agora é de Cristo. Ninguém pode mudar isso, nem a própria pessoa. Por quê? Porque não foi ela que chamou, não foi ela que escolheu. Ela simplesmente reconheceu que foi chamada. Ela simplesmente reconheceu que foi aceita por Deus, apesar de não ser aceitável. Percebeu onde é que está a diferença da graça? Né? Aí você vai dizer, mas pastor, desse jeito então nós não temos responsabilidade nenhuma? Paulo está dizendo o contrário, ele está dizendo, agora, você que está em Cristo, você não vive mais debaixo da natureza humana, você vive guiado pelo Espírito. Então o que você tem que fazer? Você tem que deixar o Espírito te guiar. Não queira você tomar conta dele e dizer o que ele tem que fazer e como é que você tem que viver. Porque se você fizer isso, é a sua natureza humana tentando sobrepujar a presença do Espírito. E veja o que Paulo diz aqui. Olha só. Você viu que ele disse duas coisas. Olha aqui, ó. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. É diferente. Não é a mesma coisa. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito, e as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. É igual? Não, não é. Por que não? Porque o sujeito que não está em Cristo, o seu destino é aquele, lembra lá do capítulo 6? Último versículo do capítulo 6, dizia assim, porque o salário do pecado é a morte. Qual é o destino de quem está separado de Deus? Morte. E por isso Paulo vai dizer aqui, aquele que vive pela sua natureza humana, qual é o seu fim? Morto espiritualmente. Mas o que vive controlado pelo Espírito de Deus, qual é o seu destino? Vida eterna e paz. Aí você vai dizer, mas e o coitado que ainda não reconheceu que foi aceito por Deus? Ele precisa ouvir a mensagem para que ele possa reconhecer que foi aceito por Deus, apesar de ser inaceitável. Para isso existe igreja, para a igreja proclamar essa mensagem, a mensagem de salvação. Tá? Onde é que muitas vezes as igrejas falham? Em vez de pregar a mensagem do Evangelho, de que a pessoa é aceita por Deus apesar de não merecer, a pessoa fica pregando o quê? As normas da igreja.
né? Ah, não, essa igreja aqui é melhor que a outra, porque aqui você faz isso, faz aquilo, é melhor, porque fala em língua, ou porque, você entendeu? Ah, filho, isso aqui não é competição de igreja. A igreja não foi criada por Deus para uma ficar competindo com a outra. Ela foi criada por Deus para que ela leve a mensagem de que o homem é aceito por Deus, apesar de ser inaceitável. Essa é a mensagem que a igreja precisa pregar. Enquanto a igreja fica fazendo propaganda, não, deixa eu mostrar para você que a minha é melhor que a outra ali da esquina, né? Em vez de falar do evangelho, em vez de falar da graça de Deus, nós estamos fazendo propaganda de instituição, né? Hoje em dia é o que mais tem, né? É o que mais tem, né? Eu tive o meu professor no doutorado dizia, ele escreveu um livro, que foi a tese dele, que virou livro, né? Ele dizia que o grande problema, um dos grandes problemas hoje das chamadas igrejas chamadas evangélicas, é que elas vivem um mercado religioso, uma competindo com a outra, quando na verdade devia estar o quê? Em vez de eu competir com a outra, vamos caminhar junto para que a gente leve a mesma mensagem para as pessoas? Vai fazer essa proposta para as igrejas. Se eu entendi bem o que você está colocando aí, ela tá fazendo referência aqui àquela questão que é muito comum, era e ainda né? De pregadores, pastores e tudo mais, vira e mexe fazer apelo para quem já é convertido, né? Não, vem aqui na frente. Era muito comum em acampamento no culto da fogueira. Lembra da culto da fogueira? Né? Vamos fazer aqui o culto e tal, e aí falava para quem não era e também falava para quem era. E aí como ninguém vinha, aí o que o sujeito fala, não, você que é crente, mas que, né, que é renovado, você que tem para pelo menos falar que foi gente lá na frente, né? Senão vai dizer que a pregação não prestou, né? Entendeu? Então fazia os apelos e tal e coisa, né? Eu, pessoalmente, você já deve ter visto, você já me conhece, que eu estou aqui há mais de 8 anos já estamos no 9º ano que eu estou aqui, vocês já viram que eu não faço apelo, né? Quem tem que falar com a gente é a Escritura, ela que tem que confrontar a gente, ela que tem que mostrar para a gente, falar assim, opa, peraí, eu não estou de acordo, e eu tenho que ter a decisão de dizer, peraí, eu estou em desacordo, preciso... né? Mas é a Escritura e não o pastor, não o pregador, não o apelo, né? Porque é muito fácil, vem aqui na frente, nós vamos orar e você vai, tudo bem. É até assim, digamos, no ambiente da igreja, pode até ser uma coisa que surta algum efeito tal, mas na prática, a pessoa só vai mudar se ela tomar a decisão, pera, isso aqui está me confrontando, eu preciso mudar. Eu decido mudar. Não tem apelo que resolva, a não ser a decisão da própria pessoa, tá? Isso aí é inevitável, tá? Então vocês não vão me ver fazendo apelo aqui, não vou fazer apelo de nenhum tipo, né? Não é porque o pastor é contra, não. Quem tem que fazer a função e levar a gente a tomar decisões é a palavra. Se você proclamar a palavra e a palavra confrontar a gente é que tem que tomar essa decisão, não o apelo, né? Então, veja só, o Paulo, fechando a nossa conversa aqui, o Paulo então deixa claro o seguinte, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana vão acabar morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, essas terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, e de fato não podem obedecer. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Ponto. Mas quer dizer que não tem outro jeito. Ou a pessoa reconhece que foi aceita por Deus, e aí então ela passa a estar em Cristo e recebe o Espírito, ou ela é alguém que é controlada pela natureza humana, e quem é controlado pela natureza humana não pode agradar a Deus de maneira nenhuma, ainda que faça 850 mil obras de caridade. Eu ajudo os pobres, eu dou dinheiro para o cara que está no sinaleiro lá pedindo uma moeda, eu compro, como é que chama lá?
a geleiazinha que ele vende, eu compro, né, a paçoquinha para ajudar ele. Olha aqui, eu estou fazendo a minha parte. Isso aí pode ajudar a pessoa, não tenho nenhum problema com isso. Mas tem nada a ver com ser aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa você reconhecer que não é capaz, que está separado de Deus e que Deus o aceitou apesar de você ser inaceitável. Quando você faz isso, aí você recebe o Espírito. Enquanto você vive pela sua natureza humana, não pode agradar a Deus de maneira nenhuma, esqueça. E aí ele termina, nesse trecho de hoje, do 9 até o 11, ele diz assim: vocês, porém, está falando para a igreja, né? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Viu aí? Agora ele está dizendo, vocês não são como quem é controlado pela natureza humana. Vocês vivem como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Ponto. Você viu? Você tem dois extremos aqui. Quem vive de acordo com a natureza humana, não pode agradar a Deus. Ponto. Quem vive pelo Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, pertence a Ele. Quem não tem, não é dele. Ponto. Não tem meio termo. Tá? Ou o sujeito pertence a Deus, reconheceu que foi aceito por Deus, ou não. Não tem 52,4% convertido. Não tem. Ou é, ou não é. Tá certo? Oi. Vou aproveitar a sua deixa para a gente fechar aqui, porque tem a ver com aquilo que eu ia apresentar agora. Mesmo conhecendo, mesmo tendo recebido o Espírito, mesmo você tendo reconhecido que foi aceito, apesar de ser inaceitável, você tem que decidir. Ah, mas de Paulo diz que nós somos controlados pelo Espírito, mas você tem que deixar que ele controle. Por quê? E aí, eu já disse isso a semana passada, volto a dizer hoje. Onde é que está a diferença? Você vai encontrar lá em Gálatas, Paulo desenvolvendo essa ideia, e aqui ele está desenvolvendo de maneira mais ampla. O que acontece na vida do que crê? Você reconheceu que foi aceito por Deus. Então agora você pertence a Deus, está em Cristo, o Espírito de Deus habita em você. O que acabou de acontecer? Começa na sua vida a famosa guerra. Você, o que era, e você, o que deve ser. O que é que você era? O homem da natureza humana. A natureza humana, a presença do pecado não existe, não deixou de existir na vida do que crê. O poder dele sim, você não é obrigado a ceder. Tá? Mas tem hora que você não ouve o Espírito. Você faz de conta que não é com você e decide errado. O que acontece? Você acaba se afastando de Deus por uma decisão errada. O que isso faz com que a pessoa que pertence a Cristo tenha que fazer? Reconhecer que escolheu mal. E dizer para Deus, Senhor, escolhi errado. Isso tem um nome, isso chama-se arrependimento. Fiz errado, tomei a decisão errada, falei o que não devia falar, agi de maneira que não devia agir. Tenho que fazer o quê? Tenho que mudar de atitude. E aí reconhece o pecado, confessa a Deus, diz para ele que fez coisa errada e volta a quê? Volta à guerra. Qual é a guerra? Quem eu era, que eu sei que não queria nada com Deus e nem obedecia a nada, e quem eu deveria ser, que é o homem controlado pelo Espírito. Essa guerra começa quando o sujeito crê. Termina quando? Só quando ele morreu, quando o Cristo voltar. Sempre. Por quê? Porque essa é a realidade. É quem você era, tentando se impor em quem você deve ser. E é quem você deveria ser, subordinado ao Espírito, guiado pelo Espírito, dizendo, não vai por aí que aí é fria. E aí, fecha de novo com uma expressão que eu usei na semana passada. Como é que o Espírito diz para a gente o que é certo e o que é errado? Hoje nós temos um nome para isso, chama-se consciência. O Espírito fala na nossa cabeça dizendo, não vai por aí que aí é fria. Aí o tontão faz o quê? Ah, não, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí decide errado. Aí o que acontece?
faz coisa errada, decide errado. Aí o que tem que fazer? Aí depois de um tempinho, depois que tem a consequência da escolha errada, vem com aquela cara de pau, né? Ah, Deus, então me desculpe aqui, porque tomei a decisão errada. Aí eu fico imaginando, né? Deus olhando lá para você. Eu tinha dito para você que ia dar errado, né? O Espírito já tinha mostrado na sua consciência. Por que você fez? Não, sabe o que é? Aí vem, sujeito com 40 anos de igreja, né? Vai lá no capítulo 7. Não, mas olha, o próprio Paulo diz aqui: a carne é fraca, desventurado homem que sou, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero. Ah, toma vergonha, isso aí não é desculpa, não. Paulo disse: essa é a realidade do homem afastado de Deus. O que está em Cristo já não há mais condenação, porque o Espírito de Deus e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Você está livre disso aí, não usa essa desculpa não. Isso é desculpa, e é uma desculpa que não cabe, né? É a famosa desculpa esfarrapada, né? Você já deve ter visto, hoje em dia a gente escuta muita coisa, principalmente na mídia, né? O sujeito dá uma explicação para uma coisa absurda e tão errada, e ele vem com uma desculpa tão esfarrapada que você fala: ele acredita nisso? Não é possível. Não é isso aí. Qualquer criança de grupo sabe disso. Qualquer criança de primeiros anos sabe que isso aí é uma desculpa esfarrapada. Pois é o cristão, quando chega para Deus: isso aqui que é? A carne é fraca, arruma outra desculpa. Paulo diz que esse é o homem sem Deus. O homem que está em Cristo recebeu o Espírito. Ele vai ter essa luta a vida toda. Tem hora que ele vai acertar, tem hora que ele vai errar. O que precisa entender? Quando você acertou, é fruto da graça de Deus. Quando você errou, é hora de você consertar e se acertar com Deus, acertar com o irmão que foi atingido pela sua decisão, e continua a caminhada, e continua a guerra de quem você era, com quem você deveria ser. Essa é a vida cristã. Ah, mas eu não quero isso. Não tem outra forma. Não existe outra vida cristã. A vida cristã é essa o tempo todo. Quem nós éramos e quem nós devemos ser. E você, segundo Paulo, que recebeu o Espírito, você pode ser guiado. Se é que você é guiado pelo Espírito, você vai escolher as coisas boas. De vez em quando vai errar, mas pelo menos se espera que na maior parte das vezes você escolha bem e faça aquilo que Deus quer. E como é que Deus faz isso? Fala na sua consciência. Às vezes você sabe que está errado e escolhe errado do mesmo jeito. Aí não reclame. Tá certo? Muito bem. Semana que vem continuamos a partir do 12, vamos até o 17. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui.